Sejam bem-vindos a mais um vídeo pregando a palavra de Deus, com o comentarista Pastor Geraldo. E nesse dia eu vou estar falando do livro de Atos, escrito pelo evangelista Dr. Lucas, intitulado o tema O Espírito de Adivinhação, que está escrito nas Escrituras Sagradas em Atos capítulo 16, versículo 16 até o versículo 31. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pai, te agradecemos a Ti, Pai, nesta manhã por estarmos aqui para transmitir, Pai, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, revele, Pai, a Tua palavra. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 16, versículo 16 até o 31, e vamos ler o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés nos troncos. Perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Vemos nessa passagem que Paulo e Silas estava indo num culto de oração, vamos dizer, estava indo para o templo orar, buscar uma intimidade com Deus. O que é ter uma intimidade com Deus? Intimidade com Deus é nós nos colocarmos na presença dele e buscarmos a tua presença, a tua face em oração. A oração, ela não é algo monólogo. Nós não conversamos com nós mesmos. Nós não somos pessoas esquizofrênicas
que conversa sozinho, não. Quando nós se colocamos na presença de Deus, nós conversamos com Ele. Nós abrimos o nosso coração e expomos os nossos problemas nas mãos de Deus. E Ele nos ouve. Ele escuta as nossas orações. Em Isaías capítulo 59, no versículo 1, está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. O Senhor está atento a cada palavra que saia da nossa boca. Os judeus, eles tinham um costume de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, eles iam ao templo orar. Ou seja, 9 horas da manhã. Depois eles iam às 15 horas da tarde e ao pôr do sol. Nós vemos uma passagem interessante que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele entrava em seu quarto, fechava a porta e abria a janela em direção a Jerusalém e clamava por Jerusalém. Essa intimidade, ele não quebrava essa intimidade. Nem que esta intimidade com Deus lhe custava a vida. Ele queria estar sempre na presença de Deus. E seus inimigos se levantaram e queriam derrubar ele do poder. Porque lhe foi lhe dado um poder de autoridade superior a outros prefeitos, governadores. Ele era o líder dele. E eles queriam derrubar a liderança de Daniel e procuraram achar alguma coisa que o condenasse. Mas viram que Daniel era um homem irrepreensível, não dava motivo para ser repreendido ou castigado. Então resolveram criar uma lei e chegaram diante de Dário e expôs esta lei, que no prazo de 30 dias nenhum homem poderia orar a outro Deus e todas as petições deveriam ser feitas somente ao rei Dário. Essa lei foi exposta a todos os moradores dessa cidade. Daniel, quando ficou sabendo do edito desta lei, o que ele fez? Ele parou de orar? Ele parou de buscar a presença de Deus? Porque qualquer um que orasse a Deus iria ser jogado na cova dos leões. Pagaria com a vida. Mas quando ele ficou sabendo do edito, da lei, ele foi para o seu quarto, fechou a porta, abriu a janela em direção a Jerusalém e clamou. E quando seus inimigos ficaram sabendo disso, fizeram o que com Daniel? Pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. Mas Daniel tinha uma intimidade com Deus. E Deus manda um anjo e fecha a boca dos leões. Deus deu vitória a Daniel, porque Daniel tinha intimidade com Deus, tinha ligação com Deus. E nós vemos 2 homens aqui, Paulo e Silas, tinham intimidade com Deus. Era homem que vivia em oração. Se nós temos uma chamada de Deus sobre a nossa vida, é necessário que dedicamos a nossa vida em oração ao Deus vivo. Jesus Cristo, ele vivia em oração. Ele passava as noites orando e clamando ao seu Pai. Ele nos deu exemplo para que nós façamos a mesma coisa. Principalmente diante dessa situação em que nós estamos vivendo no nosso país, com essa doença chamada coronavírus, o Covid-19, que tem ceifado muitas vidas. Há momento de clamarmos e humilharmos na presença de Deus e colocarmos esse problema na mão de Deus para que Deus possa cessar esta praga sobre o Brasil. E todas as vezes que Paulo e Silas passava naquele lugar,
com sentido ao templo para orar. Aquela jovem que tinha o espírito o quê? Espírito de adivinhação, vinha de frente a Paulo e Silas. Seguia Paulo e Silas. E aquele espírito maligno usava aquela moça para adivinhar quem era Paulo e Silas. E ela dizia: esses homens anunciam a palavra de Deus. Ele anuncia acerca da salvação. Esses homens são o quê? São homens de Deus. São homens, são servos do Deus vivo. E isso ela fazia constantemente, ou seja, todas as vezes que eles passavam ali, aquela jovem adivinhava quem eram eles. E Paulo, perturbado, chegou até aquela jovem e usou de uma autoridade. Qual autoridade que ele usou? A autoridade de Paulo? Não. A autoridade de João? A autoridade de Silas? Não. A autoridade do nome de Jesus Cristo. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, aquela jovem foi liberta. Aquele espírito não usava mais ela para adivinhar a vida das pessoas. E o que aconteceu? Por causa disso, os senhores dela tiveram um grande prejuízo. E fizeram o quê? Prenderam Paulo e Silas. Mas antes de prender Paulo e Silas, se levantou várias acusações contra quem? Contra Paulo e Silas. O que eles fizeram? Ele diz: eles trouxeram Paulo até as autoridades romanas e disseram: esses homens têm perturbado a nossa cidade com ensinos que não é lícito, com costumes que não é lícito. Essa era a acusação de Paulo. A acusação de Paulo é porque ele trouxe libertação na vida daquela jovem. Essa era a acusação. E aquela multidão que estava com os seus senhores, com os senhores daquela moça, se uniu contra Paulo e Silas. Aqueles senhores rasgaram a roupa de Paulo e Silas e açoitá-lo com varas. E depois lançaram eles dentro da prisão. E prenderam os pés dele num tronco. Eles estavam agora todo machucado, sentindo dores pelo corpo. Eles foram humilhados, acusados e apanharam inocentemente. Eles poderiam estar naquele momento reclamando, se lamentando da situação que eles se encontravam. Mas não. Perto de meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? O que Paulo e Silas estavam fazendo? Paulo e Silas estavam orando. Mesmo diante dessa situação, Paulo e Silas estavam adorando a Deus em oração e louvor. E os demais presos escutavam os lindos louvores que saíam da boca de quem? De Paulo e Silas. Dentro do cárcere, aconteceu o quê? Aconteceu um grande avivamento.
um avivamento espiritual ali. Houve conversão na vida, o quê? Daqueles presos. Eles sentiram a presença de Deus dentro daquele cárcere. Porque a presença de Deus estava dentro daquele cárcere. Paulo e Silas não estavam sozinhos. O Espírito Santo de Deus se manifestou dentro daquele cárcere, trazendo libertação e salvação na vida de quem? Na vida daqueles que estavam presos ali. E através da oração, através do louvores, aconteceu algo extraordinário dentro do cárcere. O que aconteceu? Aconteceu um grande terremoto que abalou a estrutura do cárcere e que as portas foram abertas e que as algemas, ou seja, eles estavam presos, mas agora eles estavam libertos. Liberto para sair daquele lugar, de fugir. Mas diante do abalo, sismo, da estrutura do cárcere, o que aconteceu? O carcereiro, ele acorda. Ele acorda o quê? Desesperado. Diante daquela situação, com as portas todas abertas, ele pensou contigo, os prisioneiros fugiram. E ele toma uma decisão. Arranca a espada e tenta o suicídio. Tenta tirar a sua própria vida. Mas por quê? Porque ele era responsável por aqueles que estavam presos. E pagaria com a sua própria vida, caso continuasse vivo. O problema não é morrer. O problema é ser torturado pelos romanos até a morte. Ele não queria passar pela tortura, então ele toma uma decisão de tirar a própria vida. Perdendo a sua vida e perdendo também a salvação, porque a Bíblia disse que o homicida não tem parte no reino de Deus. Olha o risco que corria. E quando Paulo viu isso, ele disse: não faças isso, nós estamos todos aqui, nós não fugimos. Paulo diz: nós não fugimos. Silas diz: nós estamos aqui. Os presos disseram: nós estamos aqui, não fugimos. Os presos poderiam fugir. Eles não eram homens de Deus. Eles não tinham intimidade. Mas como eu vou repetir novamente, aconteceu um avivamento. Aconteceu a salvação. Eles se tornaram homens de Deus. E decidiram não fugir. Mesmo que isso lhe custe a vida deles. Porque não sabiam que seriam livres do cárcere. E diante desta situação, nós vemos o carcereiro. Aconteceu o quê? Um grande avivamento na vida de quem? Do carcereiro. Por quê? Porque ele libertou todos eles, tirou de dentro do cárcere, acendeu a luz, as trevas já tinham passado. E lançou aos pés de Paulo e Silas e disse: o que farei para que eu seja salvo? Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua família, tu e tua casa.
e foram para a casa do carcereiro. E Paulo e Silas pregou a palavra. E a família dele se converteram a Jesus Cristo. Olha como Deus trabalha nas nossas vidas. E às vezes não entendemos o propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus quando usou aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação? Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus é para que houvesse libertação na vida de quem? Na vida da jovem que tinha o espírito maligno. Esse era o propósito, mas Deus tinha algo maior para realizar. Deus, ele queria libertar os presos que estavam dentro da prisão. Deus queria libertar o carcereiro que estava lá, tomando conta deles. E Deus fez com que eles, Paulo e Silas, fossem acusados inocentemente. Deus, ele fez com que eles fossem açoitados, machucados e lançados presos dentro do cárcere, porque Deus tinha algo para realizar ali dentro daquele cárcere. É dessa forma que Deus trabalha. Aconteceu o avivamento na vida da jovem. Aconteceu o avivamento na vida dos presos. Aconteceu o avivamento na vida do carcereiro. Aconteceu o avivamento na vida da família do carcereiro. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. A pergunta é: qual o preço da nossa chamada? Qual é o preço da nossa chamada? Será que estamos dispostos a pagar um preço para fazer a obra do Senhor? Será que estamos dispostos a ser açoitados, acusados inocentemente, presos inocentemente e até mortos, para que a palavra de Deus possa ser pregada? Para que vidas possam ser salvas, para que vidas possam ser libertas das garras de Satanás? Ou não estamos dispostos a pagar o preço? Qual é o preço da chamada da sua vida? Você está disposto a pagar esse preço? A pergunta é essa. Medite nessas palavras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.